São 3 coisas que ninguém segura, lembra? Água morra abaixo, fogo morra acima e mulher querendo dar. Aí onde que o povo se lasca? Eu quero ter a proteção de Deus em desobediência. Não vai ter. Porque você está fazendo sexo fora do casamento, você está em desobediência. A pessoa que consome pornografia tá em desobediência. Tá Por quê? em contato com o diabo ali. Tá, eu vou mais fundo daqui a pouco nisso. Porque isso aí é uma outra caixa. Mas é Boa. importantíssima essa caixa. Segura ela pra gente falar dela. Mas vamos falar da desobediência. Você sabe o que destruiu o pecado original? A história de Adão e Eva é uma metáfora ali. Porque quem escreveu foi Moisés. E Moisés escreveu o que ele viu, o que ele entendeu, ele escreveu. Moisés não sabia falar de DNA, ele viu Deus tirando DNA de Adão e fazendo a mulher. Ele escreveu do jeito que ele entendeu. A gente precisa entender que o pecado de Adão e Eva foi desobediência. Deus falou assim: se relaciona com qualquer árvore, menos com aquela que tem a semente do mal. Eles não fizeram nada com intenção, eles foram enganados e desobedeceram. Eles não eram maus nem perversos. Quando o DNA, aquele fruto tinha um DNA das trevas, entrou na Eva entrou no sangue, entrou no organismo dela, entrou na dimensão mal. Antes deles comerem o fruto, que isso tudo é uma metáfora, você entender, é um mistério profundo que a gente só vai entender no céu. Quando eles comeram esse fruto, olha o que aconteceu. A terra, ela estava na eternidade. Então eles não envelheciam, não morriam. Se eu pegasse uma cesta de frutas e botasse na mesa, não envelhecia, não estragava. Quando eles comem, a terra é cuspida para o tempo cronológico. Então nós começamos a envelhecer, ter, entendeu? Oxidação, tudo perecimento da matéria. O mal entrou na terra e na gente. Por isso que no primeiro filho, você entendeu? E o fruto, ninguém sabe o que é esse fruto. Pode ser um monte de coisa esse fruto. Tudo que você imaginar pode ser esse fruto. E o que acontece? Quando nasce o primeiro filho depois da queda, nasce Caim. Caim nasce com esse, por isso ele é o primeiro perverso. Com essa sujeira. Ele nasce. E mata o irmão, que veio depois dele. Então o que acontece? Quando isso acontece na humanidade, Caim foi o único que concretizou o plano do mal. Porque o diabo, ele não conseguiu fazer Adão e Eva serem imagem e semelhança dele. Porque quem é o diabo? A Bíblia diz que ele é homicida, assassino desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E ele era rebelde. Ele se rebelou. Adão e Eva não eram rebeldes. Eles eram só desobedientes. Há uma diferença enorme entre desobediência e rebeldia. Porque a desobediência pode ser por ignorância. Você, até eu chegar aqui, você poderia ser um ignorante sobre tudo isso. Agora você está tendo conhecimento. Agora, a rebeldia não, ela é consciente. A pessoa sabe, conhece, mesmo assim ela faz. É diferente a desobediência. A desobediência ela pode ser por acidente. A rebeldia nunca é acidente, ela é sempre consciente. Então o Satanás, o bicho, ele olhou e falou assim: eu vou tentar destruir Adão e Eva. Ele não conseguiu, porque ele botou Adão e Eva para se lascar ali, mas ele não conseguiu afastar Deus, porque Deus continuava vindo, porque foi só uma desobediência. O mal entrou, mas Deus teve misericórdia, vinha encontrar com Caim e Abel. Quando o diabo completa, ele completa em Caim. Ele falou: agora eu vou profanar. Ele vai ser minha imagem e semelhança. Ele vai ser mentiroso, ele mente para Deus no diálogo. Ele é rebelde, ele planeja matar o irmão. Ele é mau, como o diabo. Então ele se torna o primeiro rebelde. Você entende? Mas entende, é diferente, só que tem consequência a desobediência. O que a desobediência fez com Adão e Eva? Afastou de Deus. Deus ficou entristecido, porque Deus é santo. Então, você não pode ter a proteção sem obediência. Quando você faz sexo com a sua namorada, mora junto com a sua namorada, não, pecado sem isso. ser casado, você está em desobediência, entendeu? Eu sei que é difícil. E ela, se não estiver disposta, você não consegue, porque são 3 coisas que ninguém segura, lembra? Água morra abaixo, fogo morra acima e mulher querendo dar. 3 coisas que ninguém segura. Se ela não estiver determinada a segurar e vocês se consagrarem, não adianta. Você não tem poder para isso. Só a mulher tem esse poder. Então o que acontece? Ainda que o homem possa tentar, a mulher decidida a pegar você, você não consegue. Nossa. Chega uma hora que você não aguenta. É mulher, é o ser que... ela foi dotada de um poder para essa área de sedução. Ainda mais quando é a tua e quando você ama. Mas a gente precisa entender essa questão. A gente precisa entender que a desobediência, ela vai tirar a proteção. A proteção não vem por eu amo Jesus. A proteção vem pela santidade. Eu preciso ser santa. O que é ser santa? Santificação. É não me misturar com o pecado. O pecado, ele é como uma sujeira. A santificação é como a limpeza que eu me limpo da sujeira.
E a Bíblia diz que santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que está sempre se lavando. Você entendeu isso? Sim. Porque eu vou me sujar. Tem hora que me irrita uma coisa, eu xingo, ou amaldiçoo sem querer, ou penso uma coisa ruim, pequei. Sim. Fico com raiva de alguém, pequei. Ou ofendo, pequei. Então eu me sujo também. Não, pode não ser um pecado para morte, um pecado grave, mas eu me sujei. Só que eu preciso me arrepender. Eu preciso de novo voltar ao arrependimento, voltar e quebrantar meu coração e falar, Senhor, me perdoa, eu preciso de ti. Então, nós somos pecadores lutando sempre para ser santos e muitas vezes nós somos santos lutando contra o pecado. Nossa.